Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu queria, como faz parte do Gênio, como disse Orlando, como diz a Desirê, eu queria inicialmente agradecer à organização da Asfal pela oportunidade, agradecer a Elane pelo convite, a Orlando e a Desirê pelas possibilidades de interlocução, e a vocês aqui por estarem assistindo e prestigiando, porque sem vocês eu não teria para quem falar, isso aqui não teria a menor graça, né? Vocês fazem parte importante, se não a parte mais importante desse processo. Eu vou começar um pouco com o mesmo mantra. Toda vez que eu vou falar de tecnologia e mídia e educação para os meios, eu cito um mantra que é um pouco da minha vida pessoal. Eu sempre vivi uma vida dupla, né? Durante muitos anos, apesar de ser formado em letras, ter feito mestrado e doutorado em linguística aplicada, eu trabalhei muitos anos na área de rádio e televisão. Fui cinegrafista, auxiliar de câmera, fui pauteiro, fiz um monte de coisa nessa área, né? E eu sempre dei aula paralelamente, né? Dava aula de inglês numa faculdade e tecnologia, rádio e TV na outra, né? Operação de câmera numa aula, linguística na outra. Até que chegou um momento que eu tentei juntar as duas coisas, e isso traduz um pouco essa ideia, né, da educação para os meios, ou seja, uma educação para os meios que ela pressupõe não só a recepção midiática, mas também a produção midiática, porque senão eu estaria vivendo ali num mundo um pouco manco, a gente estaria pegando só uma parte do processo, deixando o outro de lado, né? E as possibilidades e possíveis subsídios que isso pode trazer para o ensino de línguas, uma vez de que a língua, como diz o Flusser é um filósofo tcheco, né, que chegou a trabalhar no Brasil durante 20 anos, ele diz em 1995 que nada justificaria escrever um texto a partir daquela data, se você já tinha tantos outros processos midiáticos que poderiam ser melhores do que a linguagem escrita. Ele diz, nós escrevemos o texto porque isso funciona como software da nossa mente. É ele que nos permite fazer sistemas de algoritmos de pensamentos e de raciocínios que abstraem as outras linguagens. Então, é mais ou menos por esse caminho, né, que eu gostaria de ir hoje, né? Então, isso é um pouco do que a gente vai discutir. A gente vai começar a discutir um pouco dos paradoxos de tecnologia e de mídia que a gente acaba vendo. Um pouco, muito rapidamente, só semiótica, porque a gente não precisa explicar essas coisas num congresso de sistêmico funcional, é claro, né? A gente vai discutir um pouco o que é mídia, a relação da mídia-aprendizado, um pouco da relação da mídia na linguística aplicada, as representações tecnológicas, alguns caminhos e a relação das mídias digitais de ensino de línguas dentro de um projeto que a gente está realizando na Unicamp, no Departamento de Linguística Aplicada, que é o lugar onde eu trabalho hoje. Né? Bem, nós fizemos dois paradoxos quando a gente trabalha com mídia e tecnologia, né? Na verdade, seriam três, né? É que às vezes, eu não escrevo porque ele acaba chocando um pouco, né? Como a gente define tecnologia? Eu defino tecnologia como tudo aquilo que eu posso fazer com algo externo a mim, ou seja, tudo aquilo que não me é natural. Se não é na minha função natural, é tecnológico, ou seja, língua é tecnologia. Ela é aprendida, ela no mundo, ela me permite fazer algo que eu não faria sem ela. Ela não está dentro das minhas funções biológicas pré-determinadas, né? A partir daí, eu tenho mais dois paradoxos. A mídia que ensina versus a mídia para ensinar, né? Ou seja, quando eu tenho um livro didático, eu tenho a mídia para ensinar. Quando eu tenho um romance que eu compro e leio, eu tenho a mídia que ensina. Quando eu tenho telecurso, eu tenho a mídia para ensinar. Quando eu tenho novela, eu tenho a mídia que ensina. E essas duas mídias, elas acabam em concorrência, elas sempre vivem em concorrência no mundo. Na contemporaneidade, essa concorrência se tornou ainda mais acirrada, tá certo, não? Com uma grande perda daqui, né? Em quantidade de exposição e de produção midiática no mundo, a mídia para ensinar, não é isso, não? Ela perde caminho, perde espaço para a mídia que ensina informalmente, indiretamente. Tem um segundo paradoxo, que a gente tem a nossa experiência midiática casual do dia a dia, que significa das nossas práticas cotidianas e localizadas, e aquela experiência midiática dentro da escola, né? Ela se transformou muito nos últimos 30, 40 anos, né? Em especial depois da chamada Revolução Digital, nos anos 90. Né? As práticas midiáticas dentro da escola elas se afastam e se apartam cada vez mais das práticas midiáticas fora da escola. Né? Partindo desse pressuposto, eu tenho um aluno que chega na sala de aula que tem uma vivência midiática que é totalmente díspare daquela vivência que ele tem no seu cotidiano. Né? Eu tenho certas coisas, como, por exemplo, o Estado de São Paulo, que proíbe o uso de telefones celulares por alunos nas escolas estaduais. Né? Então, quer dizer, você acaba tendo a resistência do professor a aceitar esse mundo externo, o aluno não quebra mão desse mundo externo, então você tem ali um paradoxo acontecendo em sala de aula. Como a gente consegue resolver isso? Né? Isso é um problema que fica batendo a minha cabeça à medida que eu vou pensando essas coisas. Né? Bem, por que eu vou fazer isso? Né?
a sociossemiótica ela acaba sendo um termo que evolui, né, inicialmente da sistêmica funcional. E o que mais me interessa aqui são alguns elementos. Primeiro, a construção de significado como tradução da nossa relação com o mundo, né? Isso está muito ali dentro de um princípio ideacional. Ou seja, eu produzo significado porque eu traduzo a minha experiência com o meu mundo, interior e exterior. E mídia é isso. Mídia é reflexão de experiência do mundo interior e exterior do indivíduo que a produz, né? O signo é motivado pela relação que ele estabelece com o contexto. A relação midiática ela é um signo determinado pelo seu contexto. Como a Desirê bem citou, a matéria, antes da eleição, é de um jeito, depois da edição é outra. Se for da Carta Capital, é de um jeito, se for da Veja, é outra. Ou seja, o significado ele é motivado por uma série de elementos ali daquela produção midiática que determinam o caminho ideológico, que determinam um caminho de escolhas linguísticas e de modos. Não é isso, não. Nós temos usos socialmente reconhecidos, ou seja, determinadas mídias, determinadas linguagens são mais válidas em determinados contextos do que outros, né? A gente vai discutir isso mais para frente um pouco. E esse indivíduo que produz mídia, ele é um produtor de signos, ou seja, ele produz uma interação com o mundo por meio dessa linguagem da midiática, porque ele se faz ver, ou ele é, e ele também vê, ou seja, ele observa produções midiáticas do mundo e ele transforma essas produções midiáticas em outras produções midiáticas no seu cotidiano, né? Com a explosão da chamada Revolução Digital, essas possibilidades de práticas explodiram muito mais, né? Um grande exemplo que eu dou, né, se você não gostou da novela, o máximo que você pode fazer é mandar uma carta. Você não vai responder através da própria novela o seu desgosto com a novela. Não é isso, não. Mas você pode responder através de um vídeo do YouTube o seu descontentamento com o próprio vídeo do YouTube. Então, você tem aí uma relação diferente do indivíduo com a mídia, né? E essa transformação gera o indivíduo como um produtor de mídia, tanto quanto esse canal de mídia institucionalizado que antigamente tinha esse poder somente, né? E isso que é interessante a gente pensar, né? Então, o que é mídia? Como eu definiria a mídia? Mídia é um canal de transmissão comunicacional, ou seja, o livro é uma mídia, o celular é uma mídia, a revista é uma mídia, o YouTube é uma mídia, né? O Vimeo é uma mídia. É um canal, ele existe. E, como canal, ele tem implicações no processo de produção. Quer dizer, certos significados não acontecem em determinadas mídias. Não dá para botar um vídeo dentro da página de uma revista, por exemplo. O papel não suporta esse tipo de pensamento, né? Ou seja, a significação ela é diferente, a interação entre os modos em cada mídia ela é diferente, e o seu leitor interage com essa mídia de uma forma diferente, tá? Aqui eu estou trazendo muito, além dos estudos linguísticos, estudos da área da comunicação, em especial numa área muito desenvolvida na América Latina, Colômbia, principalmente, aqui na Argentina também, Venezuela, que é a chamada teoria da recepção. Está trabalhando muito com Martim Barbeiro, Kaplun, está trabalhando muito com Gomes, né? E a mídia também é uma empresa responsável pela transmissão desses eventos midiáticos, ou seja, e por ser uma empresa, ali você tem toda uma relação ideológica, comercial envolvida, que é a cooptação estética, ideológica e informacional do indivíduo que tem contato com ela, né? E, usando aqui bem uma ideia bem McLuhaniana, né? Marshall McLuhan foi um engenheiro elétrico que decidiu fazer mestrado e doutorado em literatura inglesa e dar aula de comunicação para jornalistas, né? Aí ele tem uma frase muito interessante que ele fala: o meio é a mensagem. Então, o que o McLuhan fala no seu livro lá, Comunicação como Extensões do Homem, né? Ele diz de que a aldeia global nasce de McLuhan. Ele fala: quando você vê uma mensagem escrita, o significado dela não é o significado que você associa. Essa mensagem escrita ela é constituída por letras tipográficas, que são abstrações de alfabetos cursivos, né? O significado está na sua associação àquelas letras, a sua associação àquelas palavras, o seu valor social atribuído àquele processo midiático. Isso que determina o significado. Ou seja, a produção de significado ela é localizada por quem assiste, dentro das condições socioeconômico e discursivas que essa pessoa vive. E também o será a produção. Daí a minha perspectiva de que a gramática sistêmico-funcional, com essa ideia de produção de signos contextualizada, casa tão bem com essas teorias da comunicação, que também colocam
o significado como algo localizado. Se, num ponto, a gramática e o sistêmico nos dá um cabedal de observação de como esse significado se constrói, eles nos dão um cabedal de percepção, de interpretação da diferença entre meios, a diferença entre suportes, a diferença entre canais, e da relação entre as linguagens, que é algo que nós, como linguistas, de uma forma geral, apanhamos para conseguir fazer, né? Na tentativa de tentar juntar essas duas coisas e tentar aproveitar o que tem melhor de cada uma, né? Opa, perdão. Ops. Então, lá, mídia e aprendizado, tá certo ou não? Aqui eu vou beber principalmente numa área que vem da comunicação social, chamada educomunicação, não é isso, não? Uma área nova que nasceu aí no século XX, em especial inspirada nos trabalhos de Paulo Freire. A ideia de entender o ensino como um ato comunicacional, e não apenas como um ato de inserção de conteúdos para alguém. Ou seja, quando eu ensino, eu comunico. Quando eu aprendo, eu comunico. Não é isso, não? E, a partir daí, eu tenho aprendizado pelas e para as mídias. Não é isso, não? As mídias acabam sendo um elemento relevante de aprendizado e de construção de ensino. Ou seja, a mídia transmite valores sociais, ela é uma representação no meu locus social, ela gera relações discursivas e consequências sociais, não é isso, não? E uma educação para o meio deveria pressupor a educação para a produção também, porque é a produção que gera protagonismo, visibilidade e domínio dessas linguagens, né? Claro que a recepção é importante, mas ela não é o único elemento que eu devo pensar. Tá? Bem, a mídia, muitas vezes, na área linguística aplicada, de uma forma geral do ensino, ela é tratada pelo seu conteúdo factual, né? Eu dou uma matéria sobre racismo para discutir racismo apenas, né? Não que discutir o racismo apenas não seja importante, mas tem toda uma outra construção social do racismo no entorno daquela notícia que gerou aquela notícia que é deixada para trás, que é esquecida, né? E eu trato aquele texto como um artefato único, sozinho, né? Ou então a exemplificação de elementos gramaticais, conecta muito com a relação que a gente tem com a tradição de ensino de estrutura, né? Se eu uso o texto, que nem eu fui professor de inglês a parte da minha vida, então você quer ensinar present perfect, você pega um texto que tem muito present perfect, não interessa o conteúdo, e taca present perfect no aluno, tá certo ou não? Acha present perfect no texto, funcionou assim, não é isso ou não? E a gente tem vivências midiáticas na área de ensino que são práticas já fossilizadas anteriormente. Quer dizer, não adianta nada dar ao aluno para ele fazer um exercício no tablet, onde ele faz lacuna e preenchimento de verbos, ele poderia estar fazendo isso numa gramática de papel. Então, eu não estou aproveitando em nada o potencial técnico daquilo, eu só estou transferindo uma prática já fossilizada de A para B. Então, X. Só estou economizando árvore, no fundo, nada muito mais que isso, né? E há um fetichismo muito grande nos últimos 30 anos pelas chamadas mídias digitais. Ou seja, é como se não que elas não sejam importantes, mas é como se nós esquecêssemos que o processo de aprendizado e de utilização midiática perpassa uma série de outras mídias, tá certo? Não? E não apenas as chamadas mídias digitais. Elas coexistem com outras mídias, né? Isso é uma ideia que vem da área da comunicação social, em especial da área de biblioteconomia, né? O termo das chamadas transliteracias. Ao invés de transliteramentos, usa-se transliteracias, porque na área da comunicação social se usa o termo literacia, não se usa o termo letramento. E a gente tem uma perspectiva, pelo menos lá no MIDES, que é o grupo que eu trabalho, de manter o termo literacia exatamente por esse respeito a essa área. Ele nasce da biblioteconomia na França e na Austrália, né? E a ideia básica é essa, você vê como o indivíduo navega de uma mídia a outra, né? Como ele sai de A, entre B e vai para A. E não necessariamente pensar em multis como saberes soltos, isolados. Tá? Ele tem que saber A, B e C. Então, isso é multi. Né? Não, ele tem que saber navegar entre A, B e C. Mais importante do que saber A, B e C. Né? Então, né, todas a gente tem representação tecnológica, né? Então a gente chega para o aluno na sala de aula e fala, vamos trabalhar com WhatsApp, mas eu nem sei se meus alunos trabalham no WhatsApp ou não. Vamos trabalhar com Facebook, eu nem sei se eles usam essa mídia ou não. Vamos assistir novela, eu nem sei se eles assistem a novela ou não. Vamos produzir um filme, eu nem sei se eles têm interesse pela produção filmográfica ou não, se isso é algo interessante na comunidade deles. Ou seja, a gente tem uma tendência natural a usar as nossas crenças sobre o que é tecnologia, né, isso não, do universo que a gente vem, no locus que a gente vem, sem observar como as tecnologias e como a produção de significado via mídia acontece nas diferentes comunidades. Isso é um problema muito grande a ser resolvido, que a gente não tem como ainda resolver, ou está tentando de alguma forma.
né? Então, se a gente for pensar em novos caminhos, né, antes de a gente falar um pouquinho do que eu vou falar agora, a gente tem que oportunizar possibilidades de ensino-aprendizagens possibilitadas pela experiência midiática. A gente tem que mediar, ou seja, pensar a língua como um meio auxiliar de realizar tarefas comunicacionais complexas, ou seja, a língua é um dos elementos complexos que está dentro daquele ato comunicacional, mas ela não é o principal, porque nenhum deles o é, na verdade. Né? E integrar, considerar a língua em relação de complementariedade com os demais elementos, e não como elemento principal. Sei que isso dói na gente, né, que a gente é professor de língua, né, a gente quer ver a língua como coisa mais importante. Mas o mundo nos diz o contrário, que a língua é mais um entre tantos, está concorrendo com outros tantos. Ações de transformação. A ação de transformação que a gente está tentando realizar é um curso, tá certo? De formação de professores, chamado Mídias Digitais e Ensino de Línguas. Né? Um curso que está em andamento, ele ainda não acabou. Né? É um curso oferecido, aqui estão os endereços, caso vocês queiram acessar o curso. Ele é um curso, essa é a equipe que está produzindo, os idealizadores são eu e o professor Marcelo Busato, ambos do Departamento de Linguística Aplicada. A gente conta com o suporte de uma doutoranda, da Kátia, que é minha aluna, da Lisa, que é aluna do Marcelo, e de 2 alunos de graduação, um bolsista e um voluntário. Bem, é um curso de extensão, ele tem 120 horas, via Xtecamp, ele é online totalmente, ele é de formação de professores, ele tem produção midiática e ensino de línguas como seu foco central. E ele tem 5 temas principais: mídia, aprendizagem e educação para os meios, que é a educomunicação e a sua relação com multimodalidade e sociossemiótica, principalmente, áudio e vídeo digital, mídias sociais e escrita colaborativa, e videogames. Videogames está com um asterísticozinho, porque como é só um curso de 120 horas, não dá tempo de ensinar ninguém a programar, então fica difícil ensinar videogame, né, porque precisaria de uma outra capacidade que o curso não teria tempo de ensinar. Né? Bem, perdão. Então, a gente vai trabalhar com o vídeo. O vídeo é como elemento básico de reflexão, que é a nossa segunda unidade. Né? A gente passa pela primeira discussão, se é ficção ou não ficção. Essa relação é muito complicada, os estudos de comunicação discutem se existe diferença e se existe a própria noção de gênero dentro da relação filmográfica hoje, isso é bem discutido, mas isso não vem ao caso. Né? A gente parte do pressuposto que ela possui documentações e textos específicos e que isso pode ser utilizado para ensino de línguas. Né? Por exemplo, aqui estão alguns exemplos disso que a gente está trabalhando. Né? Que nem, por exemplo, se você pensar em gêneros narrativos, argumento, roteiros, relatórios, está certo ou não? Eu posso ensinar isso que eu estou ensinando no vídeo. Descritivos, descrição de locação de gravação, descrição psicológica, composição de quadros e personagens. Argumentativos, relatórios de produção, argumentos de documentário, cartas e solicitação intraprodução. Gêneros híbridos, como storyboards, que são aqueles desenhinhos onde você desenha a cena e descreve ela embaixo. Fluxogramas de gravação, por exemplo, onde você é obrigado a pegar as cenas e colocar num fluxograma pela necessidade de produção e não pela história narrativa. Competências, pesquisa para buscar informação, processamento para reescritura da informação, citação de fontes. Leitora, que é leitora e interpretação de textos, fontes diversos, se você vai fazer um vídeo que é baseado num conto, por exemplo. Tradutora, ressignificação de modos de linguagem, ou seja, se tem um texto escrito, tem que virar visual. Como eu traduzo o Machado de Assis em imagem, né? Isso é uma competência tradutória. De negociação, porque o trabalho midiático ele é necessariamente feito colaborativamente, porque cada um tem uma função, tem um diretor, tem um câmera, tem um fotógrafo. Ao eleger essas funções, você é obrigado a eleger negociação entre essas pessoas. Então, você tem uma capacidade de negociadora que tem que ser trabalhada ali via textos. Claro que isso aqui é muito rápido, a gente não tem tempo, não dá para explorar cada um deles, mas é só um polaroid do que a gente pode estar fazendo. Então, a atividade que a gente pediu para eles fazerem gênero, um vídeo nas 3 fases básicas de produção, que é pré-produção, que é aquela parte que antecede, onde determina o roteiro, o que o filme vai ser feito, quais são o planejamento da gravação, a produção, que é a gravação propriamente dito, e a pós-produção, que é o acabamento e a edição desse vídeo. A atividade necessariamente é baseada num briefing. Aí, a partir desse briefing, eles têm que ir atrás daqueles gêneros e produzir aqueles gêneros a partir das nossas discussões dentro do curso e dentro da aplicabilidade midiática daquilo para o contexto onde esses professores vivem. Né? Cada um dos grupos acaba ganhando espaços de participação específico, ou seja, eles têm áreas de fórum e videoconferências exclusivas, onde os demais grupos não entram, para que haja total liberdade de produção e de criação desses grupos, e de discussão, postagem de referências, e
e essa competência negocial se coloque. Todos eles são obrigados a escrever relatos de experiência, ou seja, pelo menos por um, né, depois de toda essa documentação pronta, quando eles mostram para os colegas, eles colocam para o final em um relato dessa experiência, para os colegas poderem... Os colegas não têm acesso a essa documentação completa, só os professores têm, né? A avaliação pelos participantes, ou seja, cada participante avalia, tá certo ou não, a sua própria produção e a dos colegas dentro do grupo e dos demais grupos individualmente, através de questionários específicos, através de fórum de análises estéticas dos materiais postados, né? E também já há um trabalho de pesquisa da Branquinho, da Lisa, que é uma das participantes do curso, que está escrevendo a sua tese a partir desses sinais de engajamento. Né? Bem, até o momento, né, o que a gente descobriu, o que a gente está fazendo até esse momento, variação. Há uma variação grande no grau de engajamento das pessoas. É natural isso, porque as pessoas valorizam e agem diferentemente em cada mídia, mas também pode ser um resultado da novidade, da abordagem para eles, que é uma novidade nova, quase ninguém tinha conhecimento disso. Colaboração, né, as questões da comunicação dentro dos grupos, né, isso vem em especial numa resposta ao Kaplun. Kaplun é um educomunicador argentino, morto nos anos 90, onde ele diz que a educação à distância pode iniciar a era da incomunicação, né, ou seja, pessoas isoladas em suas máquinas, sozinhas, e que os educadores à distância deveriam descobrir formas de evitar que isso acontecesse, para que o senso comunitário, que é tão prático e importante na escola, não se perdesse. Então, é uma inspiração, uma resposta à provocação do Kaplun nesse sentido, né? Tentar criar uma interação interna. Bem, há uma necessidade de formação técnica desses professores, não tem como negar, não é isso, não. Letramentos, literacias tecnológicas, elas têm que aparecer. Esse problema ele eclode praticamente durante o problema do curso, né? E aplicabilidade, né? Há discussões e exercícios que aproximam os professores de suas práticas midiáticas cotidianas. Então, essa seria a ideia geral do curso. Trazer o professor para perto dessas abordagens, dessa realidade midiática que o aluno vive no seu cotidiano, né? É isso que eu tenho para dizer e muito obrigado, gente.